Iniciamos então agora a segunda parte da nossa escola, neste sábado, 11 de julho de 2020. Veja que Jesus vai dizer no verso 22 que eles seriam odiados por causa do nome de Jesus, por se manterem fiéis a Jesus. Ele diz que quem persevera, quem permanece até o fim será salvo. Agora então nós vamos do que no versículo 23. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Que cidade? Aquela que ele diz, vocês vão entrar numa cidade. Vocês não entram agora na cidade de samaritana nem de gentil. Vocês entram na cidade, começam a pregar o evangelho e anunciar. Se a cidade te aceitar, na casa que você entrar, requer a bênção, você vai ter paz, vocês levam bênção, vocês ficam ali, vocês pregam, anunciam. Mas se a cidade se levantar contra, inclusive uma vez, João, Tiago estavam com Jesus, os discípulos, né? E aí ele estava numa cidade perto de Samaritano, falou, desce ali e pergunta se a gente pode aportar naquela cidade e ficar ali. E aí então eles voltaram para falar para Jesus que a cidade não aceitou. Eles não, vocês são judeus, vocês não são bem-vindos aqui não. Tá? Então tinha cidade que era assim. Não queremos ouvir o que vocês têm para dizer. Mesmo dando preferência às sinagogas e tudo, poderia acontecer de um lugar onde tem judeu e tudo, não querer aceitar. E aí ele vai falar, você vai lá, então você vai, se não te receber, sacudir o pó dos vossos pés, né? Como se fosse virtualmente um solo pagão. Você vai para Jerusalém, vai levar para a Terra Santa, uma terra pagã, impura, não pode. Então você vai lá e sai, vai para outra cidade e prossegue. Então se a cidade não vai para outra, saia para outra cidade. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Bom, aí agora, esse verso 23 é tremendo, né? Porque quando a cidade de Jerusalém foi destruída, um pouco antes da destruição, Vespasiano fez um cerco, ficou lá meses e meses e meses, uns 3 anos, lá por 66 e pouco, que inclusive é o pai do Tito. Ele foi embora, foi para outra região, porque teve que guerrear em outra região. Os historiadores contam, e muitos falam, que os cristãos que estavam ali, da seita nazarena e cristãos que estavam ali, anos 60 e pouco depois de Cristo, 30 e poucos anos depois disso aqui que está Jesus falando, eles fugiram e foram para uma região de Decápolis, na cidade de Pela, e ficaram lá. Então, 3 anos depois, quando vem Tito e destrói, mata e acaba tudinho, os cristãos foram poupados porque estavam lá, tinham saído para outra cidade. Eu estou falando isso porque nós vamos ligar 2 assuntos daqui a pouquinho. Então ele diz assim que, em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. E esse venha o Filho do Homem, Jesus está falando de quê? Está falando da sua vinda nas nuvens dos céus? Então eles iriam pregar, eu prego na cidade tal. Antes de acabar de pregar ali na região de Israel, Jesus está vindo. Como que lida com isso aí? O que esse versículo está querendo dizer? Quando eu fiz faculdade de teologia, eu gostei muito de ler sobre o Albert Schweitzer. Um liberal, isso é um pensamento acadêmico. Ele chegou a uma conclusão quando ele leu esse versículo aqui. Jesus não voltou ainda. Está escrito que eles vão pregar e percorrer as cidades e não vão terminar essas cidades até sem que o Filho do Homem venha. Então, não cumpriu o que Jesus falou. Ele pensou que Jesus predisse a vinda do Filho do Homem no período da vida dos apóstolos. E que ele, então, Jesus errou nisso. E não é só ele, não. Um monte de outros autores também pensam isso, viu? Muitos estudiosos, muita gente quando lê, mas rapaz, ele falou que não ia acabar de percorrer a cidade sem que venha o Filho do Homem. Como é que fica essa situação aí? Para outros, a situação é compreendida assim, com referência ao Filho do Homem, num triunfo imediatamente após a sua ressurreição. Ficou mais prático, né? Jesus foi morto e ressuscitou ao 3º dia,
ele volta com um corpo glorioso, porque ele passou pela porta, a porta do lugar lá onde estava reunido estava fechada e passou. Então, é uma outra perspectiva, uma outra forma agora de ver o Filho do Homem ali, em glória ali, tá certo? Pregando a ressurreição, ele venceu a morte. Na cruz do Calvário ele morre para o nosso pecado, mas vence a morte na ressurreição do terceiro dia. Quando a gente lê 1 Coríntios 15, o último inimigo que é de ser vencido é a morte. Mas ela já foi vencida na ressurreição de Cristo. Disse o apóstolo Paulo que a gente morre na cruz de Cristo e ressuscita com Cristo. E o batismo representa esse sepultamento do velho homem e a ressurreição do novo homem, um já dentro de um ainda não, até pelos méritos do batismo. Estou nem falando da segunda vinda de Jesus. Então, a sua ressurreição, quando ele aparece para os seus discípulos, é disso que Jesus está falando, tá certo? E depois ele os comissiona a fazer o discipulado em todas as nações, como diz o capítulo 28, que essa segunda parte, que ele diz, vocês vão conversar com governadores, vão conversar com imperadores e com reis e com gentios. Essa segunda parte, ela prossegue a partir do capítulo 28. Jesus morreu, ao terceiro dia Deus o Pai o ressuscitou, ele se encontra com os discípulos, fica mais 40 dias com ele e é assunto aos céus, na nuvem do céu, os anjos vêm recolher Jesus e ele agora se assenta à destra da majestade e intercede por cada um de nós. Os discípulos agora vão anunciar o evangelho no mundo afora. É a comissão do do capítulo 28, né, do livro de próprio Mateus, 18 a 20. E agora, se for tomado que Jesus está falando da sua vinda final, quando a gente lê aqui, capítulo 24, verso 30, daqui a pouco você vai entender por que nós estamos entrando nesse assunto. Porque o capítulo 24 de Mateus, versículo 30, Jesus diz assim, vamos ver aqui. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Se a gente pensar, é disso que ele está falando, a gente pode ter duas conclusões. É uma escola sagrada e a gente tem que aprofundar um pouco nesse assunto, que a gente está lidando com um versículo difícil de se entender ali. A gente pode tirar aqui duas conclusões. A primeira, ou as palavras foram genuínas as de Jesus, foi Jesus mesmo que falou, está escrito que ele falou, mas ele errou. E aí o Schweitzer tinha razão. Né? O Schweitzer teria razão. Ou a gente pode pensar assim, foram erroneamente atribuídas a ele, pois muitos lá na igreja primitiva acreditavam na iminente parousia chamada, né? A vinda breve de Jesus ainda naquele século. Nós sabemos, quando a gente fala de 1 e 2 Tessalonicenses, a gente sabe que Paulo e muitos irmãos achavam que Jesus ainda viria naquele século, naquele tempo. Quando a gente lê João, vamos ler primeiro Mateus 16. Mateus 16, olha só. Versículo 17 e 18. Perdão, é 17, 18, é 27 e 28, hein? 27 e 28 de Mateus. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus santos anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. 27, agora 28. Em verdade, vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Peraí. Aqui o Mateus 16, Jesus está dizendo que vai ter alguns deles que vão estar vivos para vê-lo no seu reino. E esse seu reino, a gente falou primeiro, lá no começo, pode ser sua ressurreição, de vida eterna, de glória, de poder. Mas aqui está falando do seu próprio reino. E no capítulo 21 de João, Evangelho de João, nós temos uma conversa de Jesus com Pedro, porque Pedro estava muito preocupado que seria do João, o evangelista, o mais novo de todos. Aquele que encostava sua cabeça no peito de Jesus, e Jesus tratava com muito carinho. Era um meninão, um garotão, 17, 18 anos, quando começou a se reunir com Jesus.
E aí o Pedro perguntou, o que vai ser desse rapaz? Que Jesus falou das perseguições, das tribulações, do aperto, muitos teriam ser mortos, perseguidos e tal. E ele falou, e esse menino, coitado, um rapazão aí, bonitão aí. E aí Jesus fala para Pedro, olha aqui, verso 22, ó. Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Olha, se eu quero que ele fique até que eu venha, que seria a segunda vinda, né? Então, divulga. Olha o que diz o verso 23 do capítulo 21 do Evangelho de João. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? E é o próprio João que está escrevendo aqui. Então, é muito importante a gente saber dessas coisas. Mas tem um comentário daquele tal do Schweitzer que eu gostaria de falar com vocês aqui na escola de hoje. Uma biógrafa chamada Cohen Solal escreveu a biografia do Jean-Paul Sartre. E ela disse que o Schweitzer, esse Schweitzer que a gente está falando aqui, disse um dia assim, ó, todas as opiniões são respeitáveis quando são sinceras. É interessante isso aí. Todas as opiniões são respeitáveis quando são sinceras. E por conta disso, Deus seguramente o perdoará. Quer dizer, vai perdoar aquela opinião, porque ela está errada, mas ela é respeitável, porque a pessoa está com sinceridade. Eu particularmente acho que, espero que o Schweitzer seja assim também perdoado, né? Dizer que Jesus errou, é porque eles tinham outra perspectiva a respeito de Jesus. Schweitzer, Bultmann, Schleiermacher, eles eram liberais, eles entendiam que Jesus foi um grande homem, um grande rabino, que só se tornou filho de Deus por ocasião da ressurreição. Até então era como Moisés, como um grande líder, um grande rabino, um grande doutor, um grande mestre, um príncipe da luz, de luz e de entendimento para pregar, para anunciar, como tantos grandes outros nomes da história da humanidade. Tá certo? Então eu estou fazendo esse trocadilho com o Schweitzer e dizer, bom, se ele achava que uma opinião tem que ser respeitável por ocasião de ser sincero, eu acredito que ele está sendo muito sincero quando ele achou que Jesus errou. E como ele diz que Deus pode perdoar tal opinião, eu acredito que Deus também vai perdoá-lo em nome de Jesus. E por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus esperava a sua vinda iminente, sim. Mas olha só, capítulo 13 de Marcos. Marcos 13. Marcos 13. Evangelho de Marcos. Para quem não sabe, o Evangelho de Marcos, o capítulo 13, ele tem um estilo literário chamado Apocalipse. O livro de Apocalipse é um estilo literário. É um nome de um livro, mas é um nome de um estilo literário, que lida com figuras que não fazem parte da realidade do dia a dia. Dragão, seres tremendos, assim, situações apoteóticas tremendas e poderosíssimas acontecendo. Quem está vendo está tendo essa revelação, que Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação. E a Bíblia Sagrada está lá o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, diz que foi João que escreveu o livro de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. E eu, João, seu servo, recebi, porque Jesus entrega ao anjo e o anjo entrega a João, o seu servo. E o João, então, agora vai começar a notar todas as visões de Deus que ele está tendo, uma revelação tremenda de situações tremendas e poderosas. Esse sermão profético de Jesus, com o princípio de dores e grande tribulação e tudo, está falando assim, tá certo? É uma forma apocalíptica disso. Então, quando se estuda sobre o estilo literário, você vai ver que capítulo 13 de Marcos é estilo apocalíptico, de Apocalipse. E ele diz assim, quando ele vai falar da vinda do Filho do Homem, ele diz assim,
30 e 31. Depois você lê do verso 24 até o 32, mas eu vou ler o 30 e 31. Ele vai dizer assim: na verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quer dizer, todas essas coisas vão acontecer nessa geração. E aí, o que eu quero trabalhar? Ele está falando da vinda do Filho do Homem, é o título a partir do versículo 24, mas os anteriores todinho, ele está falando do princípio de dores e a grande tribulação que iria acontecer sobre Jerusalém, assim como ele cita também em Mateus e em outros livros da Bíblia, dos sinóticos, dos 4 evangelhos. Há momento em que Jesus fala da destruição de Jerusalém, da grande tribulação de Jerusalém, que Tito vai destruir a cidade no ano 70. Jesus não diz Tito no ano 70 vai destruir. Ele vai dizer, essa geração verá, não passará essa geração. E é verdade, é. Jesus está com praticamente 33 anos e meio, ele fala, não vai passar essa geração. Essa geração vai presenciar o que eu estou dizendo que vai acontecer. E ele prega da destruição de Jerusalém e também fala da sua vinda. Esses dois assuntos ele vai intercalando um com o outro, porque muitas coisas próximas do que aconteceram antes e durante a destruição de Jerusalém acontecerão o que está predito por Jesus e as profecias e no livro de Apocalipse por ocasião da segunda vinda de Jesus. E ele trata dos dois assuntos ao mesmo tempo. Tem que saber quando ele está falando de Jerusalém, daquilo que aconteceria naquela geração, do que ele está falando de si próprio e naquele tempo que viria a acontecer. Porque no verso 32 desse capítulo 13 de Marcos, Jesus diz assim, no versículo 32, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, tão somente o Pai. Na verdade, aqui na versão está senão o Pai. E diz mais, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Então, veja, Jesus estava esperando a sua vinda após um intervalo de tempo que ele deixou indeterminado, está aqui nesse versículo 32. Tá certo? E aí, eu quero prosseguir dizendo assim, o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, começa assim, vamos ver aqui. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo, as enviou e a notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Quando, da minha formação, eu me formei em 2010, eu escrevi sobre os movimentos messiânicos 2 séculos antes de Jesus e 2 séculos depois de Jesus. E tratei dos assuntos sobre Apocalipse, livros apocalípticos. São inúmeros, são vários, nós não vamos citar agora, não vem aqui o caso. E eu usei um casal de autores, Collins e a Iarbo, que é a esposa dele. A esposa dele. E John Collins e a Iarbo Collins. E ela faz um comentário sobre o João, o livro de João. Ela comenta que falaram que era o próprio João, que não é o próprio João. Ela, no final, deixa claro que ela não acredita ser o próprio João apóstolo. Esse rapagão, o rapaz que Pedro chamou a atenção. Tá certo? Estou deixando claro aqui porque ela fala isso. Mas eu vou me firmar no Justino Mártir, que é do ano 160 depois de Cristo. E o Justino Mártir foi o primeiro a escrever. O Apocalipse de João foi escrito por João, o evangelista, o João apóstolo, que andou e viveu e conviveu com Jesus, que foi preso na ilha de Patmos, que foi para aquela região da Ásia e ficou preso na ilha de Patmos, lá pertencente a Éfeso.
É o João, aquele rapaz que andou com Jesus, com Pedro e com os outros. O Irineu, esses que são toda a época da patrística, disse que o João do Apocalipse é o João apóstolo. O Hipólito também diz a mesma coisa nos seus escritos. O Tertuliano diz, olha, o João do Apocalipse é o mesmo João apóstolo. O Orígenes diz, olha, o João do Apocalipse é o João apóstolo. Então, muitos querem dizer, o Hipólito, Tertuliano, Irineu e Orígenes, todo mundo falou baseado no Justino Marte. Então, eles falaram baseado em alguém, uma história. Eles estão muito mais próximos da história do que nós. Mas eu quero lembrar que os acadêmicos têm um esforço muito grande, estudam muito, pesquisam muito, e o trabalho e o esforço deles não deve ser desmerecido em hipótese alguma. De forma alguma. Tem que ser entendido, compreendido, estudado, porque muito a gente aprende com isso. Mas eu fico com estes do mais passado. E aí, isso nos auxilia, nos dá condição de entender. Quando Jesus diz, olha, dos que estão aqui não ficarão sem ver, o João teve a visão. E ele disse ainda mais aqui, no verso 10, ele diz, eu, João, que também sou o vosso irmão e companheiro da aflição e no reino, esse é o verso 9, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, e que dizia, o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Então, é o João vendo. Ele viu, outros com certeza devem ter visto em visão, e aqui também não tem só o cunho apocalíptico, só descrito apocalíptico, não. E tem profecia aqui também, todos concordam com isso, a dona Iarbo também, a doutora Iarbo também concorda com isso. E por que a gente falou assim dessa Iarbo, dessa situação, do Schweitzer e desses outros? Porque a informação está aí, está nas nuvens, está na internet. E a gente não pode mais só fazer uma leitura rápida e ler Jesus dizendo assim, né? Igual a gente leu agora atrás aqui, e Jesus dizendo assim que quando depois vos perseguirem nessa cidade, fugir para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. E aí? Passar e pular o outro versículo e seguir, sem falarmos nada sobre o assunto. Não podemos fazer isso. Temos que ser verdadeiro, temos que ser sincero. E tem outras opiniões. Opiniões respeitáveis até, porque são sinceras e verdadeiras. Por isso que eu concordo com o Schweitzer no que ele disse a esse respeito. Discordo dele de achar que Jesus errou. Tá certo? Para mim, ele está falando da sua morte e ressurreição, como outros atestam disso, para enviá-los para o trabalho e tudo, mas lá no capítulo 13, 32, a gente vê de Marcos, ele dizendo, o dia e a hora eu não sei, os anjos não sabem, só o Pai que está no céu sabe, eu não sei esse dia, essa hora, nós vamos ter que esperar isso acontecer, há um espaço de tempo, uma lacuna, um hiato que está acontecendo aí, dentro da perspectiva que temos de ver, mas tem gente aqui que vai ver, tem gente que eles não vão dormir no pó da terra sem antes assistirem isso aí, o Filho do Homem na sua glória. A ressurreição de Jesus é o Filho do Homem na sua glória. Né? A glória nossa será quando nós ressuscitarmos dos mortos, a glória de cada um de nós. Porque na ressurreição todos seremos iguais aos anjos, igual a Deus. A imortalidade fará parte da nossa vida, porque o único que possui imortalidade é Deus. Está lá em 1 Timóteo capítulo 6. Não é isso que está lá? Aquele que ele habita na luz inacessível e ele só possui a imortalidade. E ele oferece isso para nós em Cristo Jesus. Ver Jesus, tocar Jesus como fez Tomé, passar pela porta fechada como passou e tudo isso não é ver o Filho do Homem na sua glória, não. Né? Dentro daquela perspectiva de que agora ele vai subir, voltará plenamente. Um já dentro de um ainda não, mas o ainda não deles ainda um já poderoso e maravilhoso. E ele fala da sua breve vinda,
olha, vai haver um lapso de tempo aí, um tempo, que eu não sei qual é, até que todas as coisas aconteçam. Mas o João viu. E vocês podem ter certeza que outros também viram, outros também assistiram por visão de Deus. E daquela época, daquele tempo, Paulo viu. E Paulo nem foi dos apóstolos que andou com Jesus. Se converteu depois. Outros tiveram encontro maravilhoso com Jesus. O Ananias que orou para Paulo, para cair as escamas lá, para curar Paulo lá, também ouviu a voz do Senhor. Então, essas coisas, elas todas vão de uma forma ou de outra, elas vão se ajustando, vão se coordenando. E quando a gente lê um verso, sim, ele expõe realmente uma dificuldade para uma análise. Nós temos que ter paciência, assim como ele diz que é paciente para suportar e perseverar até o fim para ser salvo, nós também temos que ter muitas vezes paciência para lidarmos com a Escritura, com o que está escrito, como está escrito, para a gente entender o processo, porque um pouco aqui, um pouco ali, e as coisas se equilibram. Comparar uma coisa com a outra para achar a causa. E nessa escola nós trouxemos esses nomes, trouxemos essa situação, para não passar assim desapercebido, como se a gente não se preocupasse de entender, de compreender o que está escrito, como está escrito. Principalmente num tempo de muita informação nas redes sociais, nos livros, muito material, tem muita coisa por aí sendo exposta, e depois a gente ficar com, eu não sabia, eu não ouvi, eu fiz até um estudo de Mateus, eu não sabia que havia esse problema aqui nesse versículo que a gente procurou aqui solucionar. Então é de extrema importância, sabemos disso e conhecemos e reconhecemos que Deus nos ama de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E que a partir do momento que nós recebemos Jesus como o Filho de Deus vivo, passamos a ser considerados filhos de Deus. A todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem e no seu nome. E quando lidarmos com alguma leitura difícil da Bíblia Sagrada, algum versículo que assim, de imediato oferece para nós ali alguns problemas, algumas dificuldades, sabemos que há ali também apresentando para nós grande oportunidade de conhecermos mais coisas a respeito da palavra, da verdade de Deus e do Evangelho e da salvação. Então é de extrema importância estarmos atentos. Jesus, então, quando a gente leu lá no capítulo 13 de Marcos, nós estamos estudando Mateus, mas nós vamos aqui o desfecho com o verso de Marcos, capítulo 13, versículo 33. Ele diz, olhai, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E alguns assuntos a gente às vezes não conhece mesmo e a gente tem que se aprofundar um pouco mais para tirarmos todo o proveito. Uma boa escola sagrada. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de cada um de nós. Que tenhamos um sábado maravilhoso de descanso na presença do Senhor, no nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Amém.